Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, no calendário tradicional próprio do nosso Brasil, terra de Santa Cruz, celebramos um dia muito bonito na história da igreja, em que Santa Helena encontrou a cruz verdadeira de nosso Senhor. Hoje é o dia da invenção. A palavra invenção vem de invenire em latim, quer dizer encontrar. É o achado da cruz de nosso Senhor lá em Jerusalém. No ano 312, o Império Romano estava dividido entre dois imperadores. Tínhamos Constantino e Maxêncio. E Constantino teve uma visão, no qual ele viu a cruz de Cristo nos céus, com uma inscrição: neste sinal vencerás. Então ele mandou marcar com a cruz os estandartes e também as armaduras dos seus soldados romanos, e assim teve a grande vitória na Batalha de Ponte Milvio. Com essa vitória, Constantino unificou todo o império, e um dos seus primeiros atos, logo no ano seguinte, 313, foi dar a liberdade de cultos para os cristãos que até então sofriam a perseguição. Tudo isso se deve às orações de sua mãe, a mãe de Constantino, Santa Helena. Era uma cristã fervorosa que rezava pela conversão do seu filho. Logo depois, então, que os cristãos tiveram a liberdade de cultos no Império Romano, Santa Helena partiu para Jerusalém com a finalidade de resgatar os lugares onde Jesus viveu. E quando ela chegou por lá, ela percebeu que os pagãos, para tentarem apagar a memória de Cristo, em cada lugar vinculado à vida de Jesus, levantaram estátuas de ídolos pagãos. Fizeram isso no lugar do presépio, no lugar da morte de Jesus, e assim ela foi derrubando os ídolos pagãos e escavando aqueles lugares para descobrir os vestígios dos locais santificados pela presença de nosso Senhor. E foi então que no Monte Calvário, quando ela fez a escavação, descobriu 3 cruzes, como narrava o Evangelho. Jesus morreu entre 2 ladrões. E que cruz era de Jesus? Não dava para saber. Foi então que o bispo São Macário mandou chamar uma senhora enferma e pediu que ela tocasse as 3 cruzes. Ela tocou a primeira, a segunda cruz, nada aconteceu. Quando tocou na 3ª cruz, ela ficou automaticamente curada da sua enfermidade. Esse era o sinal, essa era a verdadeira cruz onde Jesus morreu por nós. Então Santa Helena mandou colocar num relicário a grande parte da cruz e fez a grande Basílica da Ressurreição lá no Monte Calvário, e mandou um grande pedaço para Roma, onde seu filho Constantino fez uma outra basílica chamada de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, para guardar a relíquia da cruz de nosso Senhor. Então assim, meus amados irmãos, a igreja nos convida a comemorar essa data tão bonita em nossa história, em que a cruz de Cristo, instrumento de nossa salvação, foi reencontrada e assim colocada à veneração de todos os fiéis, que a partir de então começaram a peregrinar com devoção à cidade santa de Jerusalém para ver e venerar a relíquia da Santa Cruz de nosso Senhor, que logo depois foi se espalhando através de muitos pequenos fragmentos por várias igrejas do mundo inteiro. Por que, meus amados irmãos, celebrar uma festa ligada à cruz de Jesus neste tempo da Páscoa? Porque nós celebramos a cruz que antigamente ela era um sinal de humilhação, de vergonha, de sacrifício, de suplício, de morte. Agora não. Depois que ela foi santificada pelo sangue de Cristo, a cruz passou a ser um troféu, um sinal de vitória, um sinal de salvação. É o sinal de Cristo. Jesus disse no Evangelho que no final do mundo, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, todos verão no céu o sinal do Filho do Homem. Qual o sinal de Jesus? O sinal da cruz. Então o sinal da cruz para nós agora não é mais morte, não é mais humilhação, é sinal de vitória, de salvação, sinal, portanto, de caminho do céu aberto para cada um de nós. A cruz virou a chave que abriu as portas do céu. Por isso, se você visita as antigas basílicas cristãs, é muito comum que nos mosaicos que adornam essas basílicas se represente a cruz de Jesus, chamada de cruz gloriosa, uma cruz de ouro, toda cravejada de pedras preciosas. O que significa isso?
essa representação que nós temos em mosaicos lá do século VI de nossa era, lá do começo da igreja. Os primeiros cristãos já entenderam isso, que a cruz gloriosa, uma cruz dourada com pedras preciosas, era símbolo de quê? Do mistério da Páscoa. A cruz lembrava o sacrifício de Cristo por nós, e o ouro, as pedras preciosas lembravam a glória, a ressurreição. Assim cumpriu-se a palavra de Jesus que disse: era preciso que o Cristo sofresse para depois entrar na sua glória. Per crucem ad lucem. Foi pela cruz que Jesus entrou na luz da glória, e é através da nossa participação na cruz de nosso Senhor que nós seremos também glorificados, também iremos entrar na luz da futura ressurreição que nós esperamos. Por isso, meus amados irmãos, a igreja nos convida hoje, celebrando a cruz como triunfo, como troféu de vitória e redenção, nos convida que nós entremos de modo profundo no mistério da Páscoa. Na leitura de hoje, São Paulo dizia, nos convidava a ter os mesmos sentimentos que teve Jesus. Ele que se humilhou a si mesmo, que foi obediente até a morte de cruz. Mas, por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É isso, meus amados irmãos. É preciso que nós unamos nossas dores, sacrifícios, humilhações, sofrimentos à cruz de nosso Senhor, para que possamos um dia ser exaltados com Ele na glória. No Evangelho de hoje, nosso Senhor fala para Nicodemos: quem não nascer de novo, quem não nascer da água do Espírito Santo, não verá o reino de Deus. Essa palavra quer dizer o quê? Nos lembra o nosso batismo, nos convida que nós sejamos fiéis a esta vida nova que recebemos quando fomos batizados, quando nós nos comprometemos a morrer para o demônio e suas obras do pecado, quando nós nos comprometemos a crer e a nos colocar como discípulos no seguimento de Jesus para uma vida nova de santidade. É assim, vivendo esse santo batismo, cujas promessas renovamos na noite do sábado santo, é que nós vamos realmente, meus amados irmãos, viver o mistério da Páscoa de verdade, e assim unidos por essa cruz de Cristo, através da qual, mortos para o pecado, ressuscitamos com Ele para a vida da graça, nós teremos então a parte no seu reino. O reino de Deus já começa aqui na terra, está dentro de nós, quando nós o acolhemos pela graça, quando vemos o seu amor, e um dia será realizado plenamente quando nós estejamos com Ele, triunfantes na glória. Então esse é o sentido, meus amados irmãos, pelo qual a igreja quer celebrar no tempo da Páscoa a cruz, agora vista como troféu da vitória de nosso Senhor. No Evangelho de hoje, nosso Senhor termina dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado da terra, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. No Antigo Testamento, quando os judeus se revoltaram e blasfemaram contra Deus no deserto, Deus mandou cobras venenosas para mordê-los e muitos morreram como castigo. Foi então que eles se arrependeram, pediram a Moisés que rezasse por eles, e Deus falou: Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta numa estaca. Quem olhar para essa serpente arrependido será curado do veneno das cobras. E assim aconteceu. Quando eles eram mordidos, olhavam para a serpente de bronze e ficavam curados. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, diz que isso era a imagem dele. Nós fomos mordidos pelo veneno do pecado que está em nós desde o batismo, desde o nosso nascimento, pelo pecado original. Esse pecado original que Jesus veio nos trazer dele o perdão através da sua redenção. Então, todo aquele que, infectado do veneno do pecado, olhar agora para esse Jesus levantado na cruz e nele acreditar, não vai perecer, mas terá a vida eterna. A cruz é o caminho para a vida plena, é o caminho para a salvação. Então, meus amados, este mês de maio tão bonito, dedicado a Nossa Senhora, amanhã, aliás, começa a novena da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Peçamos muito a Nossa Senhora, ela que esteve de pé ao lado da cruz de Jesus, ela que sofreu com Nosso Senhor,
Ela que no sábado santo foi a única que teve a esperança da ressurreição. E por isso, ela que depois de passar com Cristo pela dor do Calvário, com Cristo se alegrou na vitória da ressurreição no dia de Páscoa. Que ela possa, meus amados irmãos, nos fazer também compreender que na cruz está a nossa salvação. Que a cruz para nós cristãos é sinal de vitória. E quando nós abraçamos a cruz pelo arrependimento, pela conversão de nossos pecados, pela paciência nos sofrimentos, nas lutas deste mundo, pela cruz chegaremos à luz da glória que Jesus prepara para nós. Per crucem ad lutem. É pela luz, é pela cruz que chegaremos à luz. Que Nossa Senhora, nossa mãe, nos faça com ela perseverar, para com ela, não só agora pela graça, mas sobretudo eternamente, com Jesus nos alegrar. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.